Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos hoje muito felizes, primeiramente porque Jesus é o motivo da nossa alegria. Nós também estamos muito felizes porque aos poucos nós estamos vendo o povo voltar ao culto presencial. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus bem alto. A casa tem ficado cheia, claro, com todo o protocolo que é próprio, desse tempo. E também nós estamos alegres hoje porque é um dia especial para a comunidade cristã, um dia de ceia. A igreja ela é marcada por momentos onde celebramos e fazemos o memorial da morte do Senhor até que Ele venha. Então tudo isso, todas essas coisas são motivos assim muito grandes para nós nos alegrarmos nessa manhã. Quantos estão alegres aí? A alegria do Senhor é a nossa força, viu? Se alegre na presença do Senhor, Ele vai te fortalecer e você vai dar resposta sempre a essa graça maravilhosa. E hoje nós estamos começando também um momento especial como igreja que Deus colocou no nosso coração para esses últimos 100 dias do ano. Você sabe, nós temos como se fosse uma disposição em intensificarmos nossas disciplinas espirituais sempre nessa época. Por quê? Por causa de um ritual? Não. Por causa de não. Simplesmente por causa do histórico das pessoas, sejam crentes ou não, muitas vezes começam bem e terminam mal. E a palavra do Senhor diz que melhor é o fim do que o início. Por isso um grande homem de Deus, sempre quando ele orava, ele falava assim, ele terminava suas orações dizendo: Pai, nos ajude a terminar bem. Então, nos últimos 100 dias, que começaram no dia 23 do mês de setembro e vão até o dia 31 de dezembro, nós intensificamos, oramos com instância, jejuamos e nós então ministramos de uma forma mais enfática aquilo que Deus trouxe ao nosso coração no ano, e esse ano é o ano da graça, amém? Você não se esqueceu disso, não é? Aliás, não tem como se esquecer, não tem como nos esquecermos. Então, nós, ao invés de fazermos o desafio dos 100 dias, o desafio, ou a campanha impossível, mas Deus pode, nós estamos agregando, e o desafio deste ano é o desafio da graça, amém? É o desafio da graça. E nos próximos domingos, nós vamos ministrar aqui mensagens voltadas a esse desafio. Então o desafio da graça, primeiramente, é um desafio de fé, porque a graça, ela é disponível, a graça é algo que nós não merecemos, mas a graça, ela é acessada por meio da fé. A graça gravita sobre nós, ela está sobre nós, ela está sobre o ímpio também, porque Deus faz com que chuva caia sobre justos e injustos, Deus faz com que o sol venha nascer sobre bons e maus, ou seja, a graça universal do Senhor, ela está sobre todos. Porém, há uma diferença em conhecer, saber e viver. E para vivermos a graça, precisamos acessá-la por fé, devemos crer. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Nós vamos ler até o 21, amém? Gálatas 2, 14 até o 21, Paulo escreveu dizendo: Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós
judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Diga, por obras da lei, ninguém será justificado. O verso 17 diz assim: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Pai, a palavra do Senhor é liberada sobre o seu povo, sobre essa igreja e todos quantos estão ouvindo, estão acessando, vão ouvir. Eu creio que ela por si, ela é capaz de produzir fé. Ela é poderosa para desvendar os olhos, muitas vezes vendados. Que o Senhor traga, Deus, uma revelação, uma iluminação aos olhos do nosso entendimento nessa hora. Guia-me, Senhor, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Que todos nós saiamos edificados, ó Deus, e transformados por essa graça maravilhosa. Assim nós oramos em nome de Jesus. Digam amém. Diga glória a Deus. Então esta é uma das 12 cartas de Paulo. E Paulo, ele está escrevendo aos Gálatas. Ele está escrevendo uma igreja gentílica, que era a igreja de não-judeus, e que havia recebido o Evangelho, e recebeu com o coração aberto. Mas na sua carta aos cristãos Gálatas, Paulo, ele estava determinado em defender a verdade do Evangelho. Por quê? Porque a verdade do Evangelho, outrora pregada lá naquela região, tinha sido pervertida, tinha sido ameaçada por versões erradas, versões legalistas de falsos mestres chamados judaizantes. Judaizantes eram pessoas que vieram para Cristo, mas eles ainda traziam muito da lei. É incompatível. Não tem como nós vivermos Cristo em plenitude e permanecermos debaixo de lei. Então, no verso 14 nós falamos aqui, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então ele percebeu ali que eles não estavam procedendo corretamente conforme a verdade do Evangelho. E ali houve um confronto, porque quem estava ali? Pedro, Cefas é Pedro. Também estavam ali alguns cristãos da Gálatas, havia ali também outros como Barnabé, e chegaram pessoas da parte de Tiago também, estavam ali junto com os gentios. E ali, então Paulo ele confronta Pedro, dizendo: olha, você estava comendo com os gentios, mas bastou ouvir, né, esses aí que são os legalistas, e agora você voltou, né, ou seja, a estar debaixo dessa áurea, dessa questão da lei, do legalismo. É interessante, porque quando Paulo ele diz isso, quando Paulo confronta Pedro aqui, quando Paulo vai trazer essa palavra de apologética, ou seja, de defesa de fé, da fé verdadeira, Paulo ele estabelece que o evangelho verdadeiro é a graça. O evangelho, ou a verdade do evangelho é a graça. Diga, a verdade do evangelho é a graça. Nós estamos falando de evangelho.
boa nova. Nós estamos falando daquilo que Jesus trouxe com a sua vinda. Amém? Porque senão alguns vão falar, mas então eu tenho que esquecer da lei. A lei ela teve um propósito, exatamente apontar para Cristo. A lei teve um propósito de mostrar a nossa falha, mas a lei por si só, ela não traz a verdade, no sentido de que Cristo, Ele é a verdade, Ele traz consigo a graça. Então, a verdade do Evangelho é a graça e não a lei. É uma carta escrita pelo Espírito nos corações e não em tábuas de pedras. É a palavra da cruz, ou seja, a obra de Cristo e não as obras da lei. Este é o Evangelho, ou a verdade do Evangelho. E o Evangelho, ele gira em torno de uma pessoa, saber Cristo Jesus. Por isso mesmo hoje nós estamos aqui, porque nós viemos para cultuar a Cristo. A nossa fé está fundamentada em Cristo. Nós cremos que Ele mudou a nossa história. Quantos creem nisso? Então nós somos desafiados, queridos, não a estarmos debaixo de um jugo da lei. Não estamos aqui porque tememos uma maldição, mas nós estamos aqui porque alcançamos a bênção pela fé, pela graça que está em Cristo Jesus. Quantos entendem isso? Então somos desafiados em crer e receber, e não em fazer e merecer. Então esse desafio, o desafio da graça é primeiramente um desafio da fé. Quanto mais nós crermos na obra da cruz, mais nós acessamos a graça de Deus. Quanto menos nós crermos na obra da cruz, menos a graça estará disponível em nossa vida. Você entendeu isso? Quanto mais você crer na obra da cruz, esse é o desafio, crer na obra da cruz. Quanto mais você crer na obra da cruz, mais você acessa a graça de Deus. Quanto menos você crê na obra da cruz, ou seja, como Paulo diz, torna a morte de Cristo em vão, porque não, porque ainda existe algo a fazer, existe algo a realizar. Então, quanto menos você crê na obra da cruz, menos você acessa a graça de Deus, menos você acessa o favor de Deus. O desafio é crer e andar debaixo da provisão, e não tentar fazer e andar debaixo de maldição. E a carta aos Gálatas, ela tem a temática principal dela é justificação pela fé, é liberdade. Uma vez que fomos justificados pela fé, nós somos, diga, livres. E o que é ser justificado pela fé? Porque tudo isso aqui que nós lemos aqui do 14 ao 21 é uma suma daquilo que a carta toda traz, que é exatamente não estarmos debaixo de condenação, mas estarmos livres do pecado mediante a graça que há em Cristo Jesus. E nós fazemos isso por meio da fé. Então, justificação é o ato através do qual Deus declara o pecador justo. Isso aconteceu com você? Você e eu, nós éramos pecadores. Mas uma vez que cremos que Jesus pagou o nosso pecado na cruz, então, a partir daí, em um ato, Deus nos declara justos. Amém? Amém, queridos? É interessante, porque alguns ainda assim perguntam, mas como uma pessoa pecadora, ela pode ser justificada por um Deus santo? Como uma pessoa, porque muitas vezes nós fazemos acepção, nós achamos que algumas pessoas são moralmente boas e por isso elas acessaram essa graça. Não, ao contrário, quanto menos mérito ela tem, mais graça ela terá. Quanto menos mérito ela tem, mais justificada ela será. Apesar que justificação não tem intensidade, é um ato, não um processo. Mas certamente a realidade da justificação ela é muito mais
clara na vida daquele que não reúne para si mérito diante do Senhor. Quem está entendendo até aí? Então preste atenção, justificação pela fé é um dos pontos que nós queremos falar no desafio da graça, porque nós andamos por fé, e justificação então é o ato que uma pessoa, mesmo sendo pecadora, ela pode se apresentar diante de um Deus justo, mas quando ela crê que esse Deus justo, Ele fez justiça, pagando, ou seja, ou fazendo, cobrando a nossa dívida no Filho dEle, então nós nos tornamos justos diante desse Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus por isso. Então somente a fé, somente pela fé em Cristo, nós podemos receber isso, receber essa realidade. Interessante que esse foi o lema da reforma protestante. Esse foi o lema da reforma de Martinho Lutero, que o justo viverá pela fé. Ou seja, justificação foi o lema da reforma que mudou a história da igreja, mas também é o lema que ainda continua mudando a história da igreja do século 21. Amém, Jesus? O verso 18 diz: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo está dizendo, não existe outro fundamento. Então preste atenção, queridos, você foi justificado pela fé em Cristo Jesus diante do Senhor. O que isso significa? Que diante de Deus, você é justo. Diante dos olhos do Senhor, não há mais dívida sobre a sua vida. Foi cancelado o escrito de dívida. Amém? Amém, querido? Quantos recebem isso pela fé? Então, Paulo está dizendo aqui nesse versículo 18 que nós lemos, não existe outro fundamento. Qual que é o fundamento? Diga fé. Som. Olha, esse aqui parece que a voz fica mais adoradora. Por que eu estava usando aquele verdinho, sendo que eu posso usar esse amarelinho que o Ricardo, meu xará? Por isso que você fica com aquela voz. É a mixagem dos irmãos ali, modo voz de muitas águas. Vamos lá, vamos voltar para a voz de taquara rachada. Então vamos lá, queridos. Quando Paulo diz no 18, que se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, ele está dizendo que não existe outro fundamento. Qual que é o fundamento? Fé. Eu quero viver debaixo da graça, viva debaixo de fé. Eu quero viver experimentando o favor de Deus, viva crendo naquilo que Jesus fez na cruz. Não tem como acessar graça sem andar por fé. Paulo está dizendo isso, não existe outro fundamento, porque se eu volto a edificar aquilo que eu destruí, ou seja, o que ele destruiu? Ele destruiu a lei que estava matando, mas ele destruiu? Não, foi Jesus que destruiu a lei que estava nele, porque ele falou, eu morri para a lei, mas agora eu vivo para Deus. Nós não há nenhum judeu aqui, talvez algum descendente, mas nós somos gentios, nós não andamos debaixo da lei, mas certamente a lei, ela traz uma realidade universal sobre todos os homens, que todos são pecadores, e a lei vem falar que o salário do pecado é a morte. Então, sendo ou não judeu, a lei trazia esse escrito de dívida, mas preste atenção, quando nós estabelecemos outro fundamento que não é a fé, nós estamos andando debaixo de legalismo religioso, e é isso que Paulo estava condenando aqui nessa igreja. Quem está entendendo até aqui? Talvez você ache que é uma coisa distante, talvez você ache, não, eu não sigo 10 mandamentos, não é simplesmente a questão
da lei dos judeus, mas é o legalismo religioso. São muitas coisas que nós colocamos para interpor a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus não tem intermediários. Nós temos Jesus, que é o nosso intercessor, e é por causa do sacrifício dele, não por cumprir a lei, não ter um caráter aprovado, mas é por causa do caráter aprovado de Cristo, do que ele fez, do que ele realizou, é que nós temos acesso ao Pai. Por isso somos justos. Por isso eu e você fomos justificados por crermos e não fazermos. Para um homem ser justificado pelas obras da lei, preste atenção. Para um homem ser justificado pelas obras da lei, esse deveria cumprir perfeitamente toda a lei. É o que diz aqui nesse contexto, né? Mais adiante no capítulo 3 de Gálatas, no verso 12, diz assim: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. No verso 11 já dizia: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E de trás para frente, então o verso 10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Então, maldito todo aquele que não permanece em algumas, não, em todas as coisas escritas no livro da lei. Obrigado. Depois faz o protocolo ali, tá bom? Então, você entendeu? Eu quero dizer aqui que para um homem ser justificado pela lei, ele deveria observar toda a lei. Tiago vai falar também lá no capítulo 2, no verso 10, que se ele ferir apenas um, ele feriu todo. Então é impossível sermos justificados pela lei. Porém, sabendo que um homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador, logo a lei jamais poderia justificá-lo. Por causa de quê? Da carne pecaminosa. O homem não é pecador porque ele peca, mas ele peca porque ele é pecador. Todos pecaram, a Bíblia diz. Então, uma vez que a carne está inflamada pelo pecado, seria impossível um pecador observar toda a lei. Por isso, a lei jamais poderia justificá-lo. Mas é interessante que ele, o nosso Deus, ele faz algo maravilhoso. Ele faz o quê? O que é impossível. Porque é impossível a lei, mas é possível a graça. É impossível o homem fazer, mas é possível o Filho do homem fazer e realizar a obra que era necessária. Então nós sabemos que essa justificação pela fé, ela vem por essa obra de Jesus, nós crermos nela, e aquilo que é impossível Deus faz. E o que foi impossível à lei, Deus fez pela graça, quando enviou o seu próprio Filho e colocou sobre ele os nossos pecados. Nós vamos participar da ceia. A ceia fala do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus. O que acontece? Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados, e Deus depositou em nossa conta a justiça do seu Filho. Isso é ser justificado pela fé. Não existe nada que eu faça, não existe nada que eu deixe de fazer para que isso aconteça. A menos que eu creia, isso não terá sentido para mim. A menos que eu creia, a graça não estará acessível a mim. A menos que eu creia, eu não vou entrar no descanso, ou seja, receber o favor de Deus e não ficar debaixo de maldição e de peso. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Nós devemos nos lembrar que o favor é uma justificação,
A graça é justificação. Nós devemos nos lembrar do favor da justificação como um ato e não um processo. Eu sou, diga, eu sou justo. Eu tenho a justificação na minha vida. Diga assim, isso é um ato de Deus. Se é um ato de Deus, nada tem a ver com o resultado do caráter do homem. O que daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais, é exatamente o que pega exatamente aqui, é crer nisso. Porque a gente às vezes crê muito nisso aqui, mas sai lá para fora, a gente esquece disso. E a gente fica computando aquilo que nós falhamos, aquilo que nós erramos, aquilo que nós não fomos suficientes, aquilo que nós não conseguimos manter como um caráter aprovado. Mas o ato da justificação, ela vem por fé. Deus declara o seu aquele que ele adota, ou seja, eu e você como justo diante dele, porque é um ato dele. Ele deliberadamente concede, ele de uma forma unilateral concede. A única coisa que eu preciso aceitar é o sacrifício de Jesus. A única coisa que eu preciso fazer é crer na cruz, é crer no sacrifício que está lá. Vou repetir: o favor da justificação é um ato e não um processo. É um ato de Deus, não resultado do caráter ou obras de um homem. Então, para andarmos debaixo da graça, devemos andar debaixo da fé. Segundo ponto, Paulo fala aqui: não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus. Ele fala no último verso que nós lemos, no verso 21, não anulo a graça de Deus. Mas como anular a graça de Deus? Tem como anular? Toda vez que eu coloco lei, toda vez que eu coloco preceito, toda vez que eu coloco qualquer coisa que vá além da obra da cruz. Se você depois, e eu queria que você lesse toda a carta aos Gálatas, 6 capítulos, uma carta curta, mas preciosíssima. No início, Paulo já vem falando: se eu ou algum anjo que desce do céu anunciar outro evangelho que vá além deste, que seja maldito. Então, quando que nós anulamos a graça? Quando nós colocamos alguma coisa além do evangelho. E o evangelho é boa notícia. Boa notícia de quê? De salvação. Boa notícia de graça. Toda vez que eu quero colocar algum outro componente, algum outro ingrediente, eu estou anulando a graça de Deus. Por exemplo, nós vivemos muito tempo num legalismo religioso, e ainda há igrejas que vivem assim, dizendo: ó, faça isso, não faça aquilo, cumpra esses mandamentos, não quebre aqueles outros, você tem que obedecer, você precisa ser bom o suficiente para ser aceito, para ser recebido, ou para receber o favor de Deus. Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos anulando a graça. Porque não é fazer ou deixar de fazer, não é cumprir ou deixar de cumprir, não é, obedecer ou desobedecer, não é ser bom o suficiente ou não, é crer no favor de Deus, é crer que a obra de Jesus lá na cruz foi suficiente. Pastor, mas a pessoa vai ficar desleixada, porque ela afinal de contas precisa obedecer. Mas eu não obedeço para ser aceito, porque eu fui aceito, eu ando em obediência. Quem está entendendo isso, gente? É diferente. Eu não tenho um caráter aprovado, ou tento reunir predicados em mim para ter um caráter aprovado acima da média, para ser aceito por Deus, mas porque eu fui aceito, Ele está me transformando e está gerando em mim o caráter de Cristo. Então eu não posso anular a graça. Qualquer coisinha que você coloca ali junto com o evangelho ou com a graça, vai anular a graça, além dela, porque ela é suficiente. Por isso Deus, com aquela conversa tete a tete com Paulo, falou: a minha graça te basta. Você lembra da frase do pastor Ricardo, que diz: se o amor não resolve, nada mais resolve. Eu tenho outra aqui, baseada na graça: se a graça não te basta, nada mais
bastará. Então não coloque nada a mais, não anule a graça de Deus. Amém, Jesus? Nós devemos apenas receber o favor do Pai. Se nós não fizermos isso, então Cristo morreu em vão. Se nós não colocarmos Cristo no centro da nossa vida e reputarmos a Ele tudo quanto nós temos, somos ou vier a ser, nós estamos dizendo: Cristo, você morreu em vão, porque ainda precisa fazer algo. Então nós devemos observar isso, porque só existem dois tipos de justiça. Não existe outro caminho. Só existem dois caminhos que você pode seguir. E esses caminhos são pavimentados em duas justiças. A primeira delas é a justiça que procede da lei, a que vem da lei. E a outra é a justiça que vem da fé. A que vem da lei e a que vem da fé, a que vem da graça. A primeira vem de obras, ela requer justiça própria. Se a primeira vem por obras, qual que é o status dela? Performance. Se ela é por obras, se a primeira justiça é por obras, ela requer o quê? Justiça própria. Você tem que correr atrás da sua justiça, ser bom, ser bonzinho, fazer acontecer, observar tudo. Eu fico tão feliz que não é essa justiça que está sobre a minha vida. Eu não sei se você fica feliz, porque o que eu já fiz no verão passado, misericórdia. Eu fico tão feliz, porque tudo que eu fiz no verão passado já foi resolvido. Jesus pagou. Não foi um outro pecador, porque um outro pecador não pode morrer por mim, mas foi aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Então a justiça que procede da lei, ela requer o quê? Obras, requer justiça própria. Só um parênteses aqui, a justiça que procede da lei precisa de fé? Não, porque a lei não procede de fé. Verso 12 aqui, ó, Gálatas 3:12. A lei não procede de fé. Então, para você andar na lei, você nem precisa ter fé. É só bater no peito e tentar fazer. Só que não dá certo. Porque um pecador já está inflamado pelo pecado, ele não consegue. Amém? A primeira então é a justiça que vem da lei, requer obras, requer justiça própria. A segunda vem da fé, requer o quê? O que ela requer? Crer. A justiça da lei requer fazer, e a justiça da fé requer crer. Fala aí, justiça da lei, ou justiça que procede da lei, fazer. Justiça que procede da fé, crer. Justiça que procede da lei, fala, justiça que procede da lei, pra você acordar, vai lá, justiça que procede da lei, requer justiça própria, faz assim, ó, é no braço, só que o braço é carne, está inflamado, não vai dar certo. Agora, justiça que procede da fé, é a justiça própria? É a justiça de Cristo. Ele fez. A lei fala, faça. A lei fala, faça. A graça diz, Ele fez. Só tem esses dois caminhos, não tem outro. Pastor, mas eu vou pôr só uma pitadinha. Precisa, senão o crente fica folgado. Vai dar ruim. Sabe como que é para o crente não ser folgado? Vai ser outra palavra, desafio da santificação. É não estar debaixo da lei. Tem gente que acha que quanto mais lei, mais preceito, mais julgo, que ele próprio não consegue, porque assim era.
Não foi assim que Paulo falou com Pedro? Você é judeu, está vivendo, almoçando com um gentio, continua assim, filho, porque não há acepção. Mas agora, você sendo judeu, está querendo que o gentio viva como judeu? Essa conta não vai dar certo. A primeira justiça, que é a justiça que procede da lei, ela atrai maldição. Nós lemos aqui Gálatas 3:10. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, um pecador, ele não consegue viver debaixo da lei, porque ele vai pecar e vai atrair maldição. Então, a justiça que procede da lei atrai maldição. E a segunda, atrai o quê? Bênção. Amém? Como que nós abrimos o culto de hoje? Hebreus 4:16. Acessamos o trono da graça, alcançamos misericórdia, socorro em ocasião oportuna. Se eu correr para tentar fazer, eu vou conseguir, eu vou dar conta, vai dar ruim. Mas se eu correr para o trono da graça, alcanço graça, misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Bênção. Quem quer bênção aí? Viva debaixo da justiça que procede da fé. Viva debaixo da graça. Viva andando por fé. Em si mesmo? Não. No Filho do homem, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Toda vez que o inimigo quer minar a igreja, ele usa exatamente esse artifício de colocar dúvida, e desde o início ele colocou dúvida, não é isso? Lá no Éden ele falou, o quê? Certamente não morrereis? Não é bem assim. Pôs uma dúvida na cabeça da mulher, do homem. E ele continua com a mesma estratégia, ele não muda não. Colocar o quê? Dúvida. E qual o tipo de dúvida que ele gosta de fazer? Que é a preferida dele, porque essa se pega, detona o crente. A dúvida predileta é dele fazer com que o crente pense que precisa conquistar o amor de Deus. Ele coloca na mente do cristão, do filho de Deus, a dúvida a respeito de ser amado. Ou seja, eu, filho, preciso conquistar o amor do Pai. Isso é a melhor coisa que ele faz. Assim, que ele, nas maquinações infernais dele, é claro. Você está entendendo isso? Então, o que ele semeia? Ele semeia assim, eu acho que eu não fiz o suficiente. Eu preciso conquistar o amor de Deus. Já viu quando você faz uma boa ação, algo bom, quando você dá um beijo na sua esposa? Aliás, você tinha que dar o beijo, né? Quando, né? Quando parece uma coisa muito... Mas quando você faz alguma coisa boa, aí você se sente mais amado, ou não é? Você se sente mais amado por Deus, sim ou não? Vamos lá, gente? Quando você anda direitinho, faz tudo certinho, dá um beijo no marido, dá um beijo na esposa, ora pelos filhos, está tudo assim, redondinho. Aí o que você sente? Que você é amado pelo Pai. E quando você dá nota fora, você acha que o Pai não está te amando tanto assim. É ou não é? Sim ou não? É isso que o diabo quer que você pense. Que você tem que conquistar o amor dele. Mas ele esquece que nós temos a revelação da palavra que diz, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. E que o amor de Deus não é condicional, ele simplesmente nos amou. Não há nada que eu faça ou deixe de fazer para que ele me ame mais ou menos, ele me ama. Então isso é andar debaixo de julgo, quando o diabo consegue colocar essa dúvida. Então, muitas vezes, ele traz algumas coisas
para o Filho de Deus como eu preciso fazer, eu preciso conquistar, eu preciso ser melhor. O Senhor, sabe, não me ama tanto assim, ou Ele não vai me amar se eu não fizer, ou Ele não vai me aceitar se eu não falar, enfim. Isso é um legalismo religioso, que muitas vezes o diabo coloca dentro das nossas vidas. E nós estamos aqui pregando a graça exatamente para nos libertarmos de qualquer legalismo religioso, sem medo de ser feliz, sem medo de ser feliz, porque a hora que você estiver passando por uma situação difícil, e eu tenho certeza que muitos aqui estão passando por situações difíceis, ou passaram, ou vão passar, você saiba que o Senhor te ama, Ele não te abandonou, você não vai em espécie alguma anular a cruz de Cristo. Toda vez que você estiver passando a situação mais difícil que for, você vai saber que não é o que você simplesmente faz, mas é o que Ele fez, que você é amado pelo que Ele fez. Sabe, o legalismo religioso, ele tem uma função: alimentar carne e ego. E às vezes a gente olha assim para algumas pessoas e acham que as pessoas são mais próximas de Deus, são mais amadas de Deus. Eu não vou perguntar aqui, mas eu ousaria dizer que muitos de nós aqui mesmo, e talvez que estão assistindo, já pensaram um dia assim: eu acho que Deus ama mais aquele irmão, porque ele tem feito mais coisas para ele do que ele me ama. Muitas vezes eu acho que o outro tem mais graça sobre ele, porque afinal de contas ele sabe, e não é assim. Toda exaltação da carne e do ego é legalismo religioso. Quando nós colocamos padrões, falando assim: olha, faça isso, esteja aqui, exatamente isso que o inimigo quer, para que algumas pessoas, achando que não conseguem, elas vão o quê? Achar que não são amadas, serão presas fáceis na mão do diabo. E finalmente, um dos pontos que Paulo trata aqui, nesse capítulo 2 aos Gálatas, exatamente trazendo uma consciência de libertação àqueles cristãos, e não somente isso, mas derramando cada vez mais a realidade da justiça que vem pela fé, ou seja, a graça do Senhor sobre eles. Ele termina aqui essa sessão dizendo: na carne eu vivo pela fé no Filho de Deus. Porque muitos perguntam e cogitam isso mesmo, falam assim: como que eu vou viver tudo isso na carne? Querido, não é uma opção, é a única forma de viver. Você e eu que nascemos de novo, o nosso viver que nós temos hoje na carne, nós só conseguimos viver se for pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Não é uma opção: não tem outro jeito de viver. Não tem. Viver na carne só se for viver na fé no Filho de Deus. A nossa vida no dia a dia, ela é viver pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque quando você estiver passando uma situação difícil no seu trabalho, quando você estiver passando uma situação difícil no seu casamento, você não vai olhar para si, porque a lei manda olhar para si, a graça manda olhar para o Senhor. Então quando você estiver passando pela situação difícil, você vai olhar para a graça, para Cristo, e você vai falar: eu tenho muito mais do que eu mereço, eu já tenho todas as coisas, porque Ele me deu todas as coisas juntamente com Ele nas regiões celestes. A lei sempre vai cobrar e vai trazer demanda para você, dizendo que você não é suficientemente bom, mas a graça vai falar: eu já dei tudo o que você precisa para ser feliz, para realizar o meu plano aí na terra. Então, na carne, viva pela fé no Filho de Deus. Essa não é uma das formas do cristão viver, é a única. Quanto mais nós vivemos um legalismo religioso, mais nós alimentamos a carne. A lei veio para quê? Para avultar o pecado, que por sua vez alimenta a carne, e a carne escraviza o homem. Mas a graça sempre ela superabunda, ela é superabundante, amém? A graça que está sobre a sua vida, ela é superabundante. Não importa o quanto você pecou, não importa o quanto você fez de errado, não importa o quanto você viveu numa vida
devasta, perversa, não importa o quanto você andou em escuridão, confuso, não importa o quanto você talvez fez pensando que era certo, mas só fazia coisa errada, não importa o quanto de acusação havia sobre a sua vida, eu quero te falar nesta manhã que a graça ela superabundou na sua vida e ela reina pela justiça de Deus na sua vida. Como Cristo por amor se entregou por nós, morreu pelos nossos pecados e cancelou o escrito de dívida que era sobre nós, agora nós não precisamos mais viver como se fôssemos devedores da carne. Isso é graça, não existe mais dívida, você não é mais devedor da carne. Você vai viver uma vida livre, você vai viver uma vida leve, você vai viver uma vida guiada pelo Espírito, você vai viver uma vida que enche de fato, de propósito, de sentido, e não de medo e acusação. Quantos estão recebendo isso nessa manhã? Paulo ele disse: estou crucificado com Cristo, a nossa carne também foi crucificada. Quando do batismo nós nos identificamos com a morte de Cristo, nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados também na sua morte, a nossa carne também foi crucificada, e por isso nós morremos para a lei, nós morremos para o pecado, nós morremos para este mundo, mas nós vivemos para Deus. E é isso que nós celebramos nessa manhã. A ceia fala de morte, mas fala também de vida. Jesus morreu, está ali o cálice e o pão que simbolizam o sangue e o corpo dele que foi dado por nós, mas também ele voltará, ou seja, ele está vivo, e nós também reinamos com ele em vida, pela fé, por meio da graça que está sobre nós. A nossa carne foi crucificada, lembre-se disso. E eu queria que você ficasse de pé agora. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos. Eu queria que você pudesse estar pensando nesse desafio que você tem pela frente, de viver debaixo da graça de Deus, de viver a graça, vivendo pela fé no Filho de Deus. Viver na carne, mas vivendo pela fé no Filho de Deus. Nós não daremos ocasião à carne, mas vamos viver debaixo da graça. A lei avulta a carne, a graça avulta o Espírito. Viver pela fé em Cristo é a garantia de que tudo o que Ele fez foi suficiente, de que perder uma vida contaminada pelo pecado foi a melhor coisa que poderia ter nos acontecido, que Ele vive em nós e podemos viver vitoriosos e andar em novidade de vida. Voltar para Moisés é voltar para o cemitério das obras mortas. A graça é tudo, não há nada mais importante que a salvação, e é exatamente esse favor que nós não merecemos. Através desse favor que nós não merecemos é que nós obtemos salvação mediante a fé, mas também pela graça somos separados, somos chamados, somos empoderados, crescemos, somos fortalecidos e encontramos socorro. É isso que nós estamos ministrando nesse tempo, é isso que nós vamos ministrar sobre a igreja. Esta graça, maravilhosa graça, esse tempo do favor de Deus, que traz não apenas salvação, o desafio da graça, como desafio de fé. Ele não é somente para sermos salvos, mas para vivermos como pessoas salvas.
Não vamos misturar graça com lei, lei com graça, mas antes vamos crer em Jesus e na obra que Ele fez, porque ela é suficiente. Feche os seus olhos, seja ministrado agora em nome de Jesus. Oh! Pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Esse é o desafio da graça, que eu e você somos chamados. Sabemos que a justificação que temos é um ato de Deus, não resultado do nosso caráter. Nós temos sim, pela fé, a certeza que somos justificados, somos justos diante de Deus. Não precisamos viver com medo, debaixo de jugo, escravos. Nós também entendemos nesse desafio da graça que tudo que Jesus fez na cruz é um direito nosso, é nossa herança, e tudo que Ele fez é suficiente. Por isso Ele disse: está consumado, não há mais obra a ser feita. Por isso nós não anulamos a cruz de Cristo, nós não anulamos a graça de Deus. Também, se é difícil viver neste mundo, porque muitas vezes a nossa carne se inclina para o pecado, mas isso já está resolvido quando nós deixamos de olhar para nós mesmos, deixamos de confiar no nosso braço como uma carne fraca, mas olhamos para o Espírito que está em nós, que está pronto, que é forte. Quando nós olhamos para Cristo pela fé, nós vivemos então neste mundo, não sendo escravos, devedores da carne, mas sendo guiados pelo Espírito, que nos faz lembrar diariamente que estamos debaixo da graça, do favor que Ele deseja liberar, que Ele deseja dar, que Ele concede, que Ele favorece, que Ele libera, que Ele ama, que Ele derrama, que Ele faz, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele não tem ira. Nós não somos mais filhos da ira ou da desobediência, nós temos o favor de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero que você nesta hora, com seus olhos fechados, colocasse a mão no seu coração e orasse comigo, dizendo assim: Senhor, digam todos que estão aqui ou em casa assistindo pela rede social, diga: Senhor, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Salva-me, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. E eu, Senhor, que um dia andei em Teus caminhos, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto
na certeza que o Senhor me ama, na certeza que essa graça é maravilhosa, na certeza que sou aceito, sou recebido. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã, se você fez esta oração que acabamos de fazer juntos e se identificou com ela, levante agora a sua mão aí onde você está. Levante a sua mão, eu vejo mãos levantadas aqui. Você pode levantar a sua mão se você fez esta oração, todos nós fizemos e se identificou. Amém, amém. Eu vejo mãos levantadas aqui nessa manhã. Eu quero orar por você. Eu quero orar por aqueles também que fizeram a decisão em casa. E ali em casa, eu não estou vendo, mas o Senhor está. Levantar a sua mão também como um sinal de rendição. Pai, que a sua graça seja derramada sobre essas vidas. Que eles não andem mais debaixo de medo. Que eles não andem mais debaixo de escravidão, mas debaixo da sua graça libertadora. Pela fé eles continuem caminhando e olhando para Cristo. Saibam que o nome deles está escrito no livro da vida. Eles são justificados pela fé, não por obras. Eles não andam na justiça que procede da lei, que requer obra, mas eles andam debaixo da justiça que procede da fé. Eles andam na obra de Cristo, guiados pelo Espírito. Essa é a novidade de vida que o Senhor está propondo e dando para eles agora. Eu creio que a vida deles nunca mais será a mesma. Aqueles que estão aqui levantaram as mãos, aqueles que estão em casa e levantaram as mãos, que assim seja para o louvor da glória de Deus. E todos digam amém. Diga glória a Deus. Você que levantou a sua mão, eu queria pedir um favor. Nos dê essa honra de caminharmos juntos, porque quando você faz esse gesto, não é simplesmente um gesto mecânico. Algo espiritual acontece. Uma família natural, nós nascemos e somos constituídos em uma família por carne e sangue, mas a família espiritual é exatamente um ato de fé. Como nós acessamos a graça pela fé, também nós acessamos, não é, essa família pela fé. Então eu quero pedir para vocês que fizeram essa decisão hoje, levantando a mão, ali também no estande, à direita, na saída, você pode procurar um dos irmãos que vão estar lá, e nós temos ali uma forma de nós nos mantermos conectados, termos contato, orarmos e propormos uma caminhada como família. É o preenchimento de uma ficha de decisão. Se você tem liberdade em Deus de caminhar como família, nós não estamos propondo uma religião, nós não estamos propondo uma denominação, estamos propondo uma caminhada da fé, em que todos que são parte da família de Deus devem caminhar. Então, se você fez esse gesto, quem sabe recebendo Jesus ou se reconciliando com Ele, é muito importante que você passe ali, para nós continuarmos caminhando como família, debaixo da graça, amém? Ainda de pé, nós vamos participar da ceia agora. Os diáconos, as diaconisas, eles vão ministrar agora os elementos da ceia. Você vai ver que o pão é pão mesmo, o cálice é cálice mesmo. Não há transconsubstanciação, mas há um símbolo muito forte, qual seja, Jesus morreu. E se Ele morreu com um fim. Qual foi o fim? Nos dar vida. Amém? E nós, como igreja nós nos reunimos e fazemos esse memorial, nós estamos dizendo, a sua morte faz sentido para nós. Nós não anulamos a graça. Cristo não morreu em vão. Nós estamos aqui para comprovarmos que Ele não morreu em vão, amém? Você está aqui e é a prova viva que Ele não morreu em vão. Mas só tem sentido isso tudo para aquele que nasceu de novo.
Porque o que é nascido da carne é carne. Quem é carne vai olhar um pedaço de pão, um pouquinho de suco de uvas. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, é necessário nascer de novo para participar da ceia. E qual que é a prova visível do novo nascimento? O testemunho público do novo nascimento: batismo nas águas. Então, se você já nasceu de novo, recebeu Jesus e já se batizou, então você vai receber os elementos da ceia. Enquanto você vai receber os elementos da ceia, você vai orar, como Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, você vai fazer um autoexame. Não é o seu esposo que faz por você, não é a sua esposa que faz por você, não é o pastor que faz por você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E não é examine-se, fique com consciência pesada e não coma. Não, examine-se e a partícula é aditiva. Então faça isso e também aquilo que é comer e beber. Amém? Quem está entendendo? Quem porventura não for participar da ceia porque não nasceu de novo ou não foi batizado, então você pode se assentar, tá? Fique à vontade, mas os diáconos vão entregar agora os elementos da ceia. Lembre-se que nós vamos ter batismo em breve. Se você já aceitou Jesus e ainda não foi batizado, não é algo para ser adiado, sabe? Preterido, não. Procura alguém dessa igreja e fala: eu quero descer as águas. Amém? Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Você vai comer agora o pão e dar graças a Deus. Você recebe, porque a graça diz: receba.
A lei diz: faça. A fé diz: creia. Amém? A lei, ela te demanda, a graça te dá. Então, por isso você recebe agora. Você recebe agora o pão. Você come do pão, porque a graça te permite isso. A graça te permite isso. A graça me permite isso. Ser parte do corpo de Cristo. É só por Ele. Não tem a ver com o meu mérito. Não tem a ver com o meu caráter. A graça me concede o direito de comer do pão, de ser parte de Cristo, de ser também esse mesmo corpo. Isso é graça. E no verso 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Você pode levantar o cálice um pouco mais alto e diga assim: este cálice, digam todos, este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Fazem isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Você pode beber agora. Sabe por que você está bebendo agora? Porque é uma nova aliança. A velha aliança, ela te deixava fora das bênçãos, porque nós nunca éramos suficientemente bons para termos acesso à bênção. Mas na nova aliança, a bênção se fez carne e habita dentro de nós. Nós podemos beber, nós podemos comer. Aleluia! A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele ressuscitou. Por isso, Paulo escreveu aqui no verso 26 de 1 Coríntios 11: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Morto não pode vir, morto não pode voltar. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele foi e está à direita de Deus Pai, e Ele está preparando a sua volta. Hoje nós estamos anunciando a sua volta. O Mestre vai voltar, o Rei está voltando. Ele é amado, Ele nos sustenta. Nós fazemos esse memorial debaixo da graça do Senhor, do favor dEle, porque Ele conquistou lá na cruz. Tudo aquilo que Ele conquistou é direito nosso, é nossa herança. Pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Desafio da graça. Nós seremos desafiados todos os dias. Como viver debaixo da graça? Eu quero terminar com a suma dessa mensagem. A suma: como viver debaixo da graça, debaixo do favor, sendo que minha carne, ela
tenta me tirar, sabe, desse caminho, dessa justiça, é vivendo pela fé. Fé em Cristo Jesus. Todo tempo creia na obra de Jesus, creia na obra da cruz, creia no sacrifício dele, creia que tudo que ele fez na cruz é direito nosso, é nossa herança. Creia, quando estiver passando uma situação difícil, uma situação do seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, onde for, você vai ser desafiado a permanecer debaixo da graça, da provisão, e não tentar um plano B, não tentar pelas suas próprias forças fazer aquilo que Deus não está autorizando em fazer. Permaneça debaixo da graça, permaneça debaixo desse desafio bom. É um desafio maravilhoso, porque Ele já nos concedeu, mediante a fé que nós temos em Cristo, tudo que nós precisamos para vencermos. Nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então essa palavra é para que você acesse essa graça pela fé. Desafio da graça é um desafio da fé, mas não apenas para ser salvo, isso é bom demais, para crer na vida eterna, isso é maravilhoso, mas para viver como um salvo, como sal da terra, como luz nesse mundo. É isso que nós vamos viver, é isso que você vai viver. Então repita comigo dizendo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lembre-se disso, vivendo na carne, pela fé no Filho de Deus que me amou. Se Ele te amou, você é amado. Ninguém vai dizer o contrário. Se Ele se entregou, já está entregue. Com Ele veio todas as coisas, as riquezas de Deus, a misericórdia, a graça, o favor, tudo já veio. Lembre-se disso, pelo amor de Deus. Não se esqueça disso. Caminhe debaixo dessa realidade espiritual que já foi liberada sobre a sua vida. Já foi liberada. Viva assim, porque já está em você, você já recebeu. Não aceite nada menos do que isso. Viva debaixo da graça, debaixo da fé, em nome de Jesus.